O governo divulgou hoje um detalhamento maior sobre o pacote de contenção de gastos que foi anunciado ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Num pronunciamento em rede nacional, ele confirmou a economia, o corte de 70 bilhões nos próximos 2 anos, 30 bilhões em 2025 e 40 bilhões em 2026. E as medidas, segundo o governo, têm como objetivo reforçar a nova regra fiscal, alinhar o crescimento de despesas com os limites do arcabouço fiscal. A expectativa já era de um corte de 70 bilhões de reais em gastos e veio isso mesmo, mas teve coisa que o mercado não esperava. Nos últimos meses, eu falei para vocês, as finanças do governo têm sido um dos principais assuntos no mercado financeiro. Era esperado que o pronunciamento do Haddad trouxesse alívio e o que ocorreu parece que foi justamente o contrário. O dólar, que já vinha caro ali, já bateu quase R$6 no momento que eu estou gravando esse vídeo, R$6. A Bolsa de Valores, medida aqui pelo desempenho do nosso índice Bovespa, já acumula queda de 1,27% no dia de hoje, caindo forte. Como eu mostrei para vocês aqui, o dólar a R$6, mas você percebe que tá barato mesmo, que o real tá fraco mesmo, é quando você inverte a comparação aqui. O real tá valendo 17 centavos de dólar americano. Negócio, o bicho tá pegando, meus queridos amigos. Bolsa de Valores caindo forte. A taxa Selic alta e agora promete subir ainda mais para controlar a pressão sobre a inflação. Então vamos falar sobre a reação do mercado a esse pacote. Será que a Bolsa de Valores brasileira perdeu a atratividade mesmo depois desse anúncio ou é muito cedo para qualquer conclusão sobre isso? Tem nada a ver. Primeiro vamos ver o que foi de fato proposto aqui, Para o salário mínimo, a proposta é de que ele passe a ter ganho real, mas condicionado ao espaço do arcabouço entre 0,6% e 2,5%. Que a regra que a gente tinha era de crescimento pela inflação do ano anterior, mais o crescimento real igual ao PIB de 2 anos anteriores. Então essa regra agora mantém a regra de crescimento real pelo PIB, mais a variação real vai estar no limite do arcabouço. O salário mínimo ele é utilizado ali para indexar vários outros gastos do governo, então é uma medida boa, um ponto positivo. Segundo o governo, isso daqui garante o aumento real do salário mínimo, garante que seja também sustentável dentro do orçamento da União. Nas Forças Armadas aqui, a aposentadoria dos militares, a gente teve acordo também, acabaram com a morte fictícia, fixaram em 3,5% a remuneração, a contribuição militar para o Fundo de Saúde, até janeiro de 2026. Acabou a transferência de pensão em alguns casos. A proposta para o abono salarial é de transição gradual de 2 salários para 1,5 salário, ou seja, fixar a renda para quem acessar o benefício em 2.640, corrigido pelo INPC até chegar a 1,5 salário, também diminui. Então você tem emendas parlamentares também que vão ter que adequar o crescimento dos gastos com as emendas parlamentares ao limite do arcabouço de 2,5% ao ano, sendo que 50% das emendas das comissões do Congresso obrigatoriamente vão passar aí para a saúde pública, para reforçar o SUS. Para o benefício de prestação continuada, o BPC, o governo aperfeiçoou os mecanismos de controle ali, fiscalizando mais as pessoas ali incapacitadas para a vida independente e para o trabalho, vedação de dedução de renda não prevista em lei, atualização obrigatória para cadastros desatualizados há mais de 24 meses para benefícios concedidos administrativamente sem código internacional de doenças. Vai ter biometria obrigatória para novos benefícios e atualizações cadastrais. Vamos tentar dar um pente fino ali. Por exemplo, numa mesma família, a renda de um benefício volta a contar para o acesso a outro benefício. E as medidas propostas para o Bolsa Família também tem mudança, restrição para municípios com um percentual de famílias unipessoais acima do disposto em regulamento. Inscrição também, atualização de unipessoais deve ser feita em domicílio obrigatoriamente. Com relação aos benefícios do poder público, ali super salários, a proposta também complementar a lista de exceções ao teto remuneratório nacional. Então a medida vale para todos os poderes e áreas
e esferas. O governo introduziu ainda novos gatilhos no arcabouço fiscal, caso ocorra déficit primário ou redução das despesas discricionárias. Então, se a gente tiver déficit primário de 2025 em diante, né, no exercício seguinte, a apuração ela fica vedada ali também, a criação, majoração, prorrogação de benefícios tributários nesse caso. Tá? E você tem também um gatilho de reenquadramento que vai vedar a partir de 2027 um aumento real de 0,6%, né, se as despesas discricionárias forem reduzidas de um ano para o outro. Só que o ministro ele também confirmou a proposta de alteração no imposto de renda, que quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de imposto de renda, e isso será compensado por aumento da tributação sobre rendas acima de R$50.000 por mês. Isso desagradou o mercado, não porque vai tributar mais o rico e menos o pobre, a classe média, nada disso. É pelo fato de o governo abrir mão de uma receita, a falta de certeza se essa compensação vai acontecer mesmo, e do ponto de vista econômico, muita gente acredita que isso é prejudicial para um melhor crescimento sustentável da nossa economia. Na verdade, o anúncio ele combinou a medida extremamente impopular para o governo de cortar gastos com uma medida mais popular, que foi uma promessa de campanha utilizada como contrapeso ali na balança. Quem viu o anúncio sabe que está parecendo mais um vídeo de campanha do que um anúncio de corte de gastos. O mercado já reagia ali com mau humor a essa isenção antes do anúncio e depois aí o negócio desandou. A manutenção do salário mínimo e das emendas parlamentares ali dentro do arcabouço com o limite de crescimento de 2,5% são boas medidas, tá? Lembrando que os valores eles não estão garantidos aqui, essas medidas ainda vão ser enviadas para o Congresso, depende da aprovação do Legislativo. O governo quer que isso seja aprovado ainda este ano. Eu não sei se vai ser possível ou não. Então, estamos falando aqui dos congressistas trabalharem até o dia 24, 25 de dezembro. Eu não sei se isso vai ser decidido esse ano ainda. Vamos ver se o Congresso topa. Se o Congresso aprovar os cortes e não aprovar ali imediatamente a isenção de IR para quem ganha até 5 mil, esse cenário ele fica melhor para o mercado. Acredito que a Bolsa de Valores começaria 2025 até que muito bem. Se o Congresso aprova só a isenção, aí é Deus nos acuda, é fuga de capital do Brasil, ainda mais dólar subindo ainda mais do que já está nesse momento aqui. Se eu for ver aqui, atualizar aqui o nosso gráfico, até que está R$ 5,99, R$ 6. Se o Congresso não aprova os cortes, aprova só isso, eu não acredito que aconteça, mas aprova só a isenção, aí você vai ver, o Deus nos acuda. Se aprova as duas coisas, aí a incerteza, você vai ver a Bolsa de Valores reagindo mal, o que já está acontecendo, o dólar subindo. Então, será que é hora de comprar ações? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu quero falar com você que já comprou ações e que vai ter que declarar de qualquer jeito imposto de renda. Aqui é hora de você ser racional e objetivo com o que eu vou te falar. Esse mês a galera do Grana tá com promoção de Black November. Então a declaração de imposto de renda, inevitavelmente, se você investir R$1 na Bolsa de Valores, você vai ter que se preocupar com isso. Não tem jeito e geralmente dá uma dorzinha de cabeça, é um pouco complicado de fazer, principalmente para quem está começando. Então você ainda pode aproveitar os últimos dias para você garantir, tá, o app Grana assinatura na Black November com 33% de desconto. São R$120 de desconto no plano mais completo. Basta você aplicar o cupom BLACK na hora de assinar. Vai por mim, você não vai se arrepender. Eu já sou assinante e não me arrependi. É muito simples, mesmo com o plano mais grana anual, você vai ter zero trabalho com o IR na bolsa nos próximos 12 meses, com a segurança de um aplicativo que é parceiro da própria B3 para imposto de renda. Declaração anual pré-preenchida vai te entregar tudo em 5 minutos, por todos os dados exigidos pela Receita Federal referente aos seus investimentos na Bolsa de Valores. Basta você importar o arquivo do Programa Oficial de Declaração de Imposto de Renda, que é tudo preenchido
automaticamente para você. Então vale a pena, são os últimos dias. Então vou deixar para você o link aqui na descrição do vídeo e nos comentários também, vou fixar o comentário. Clica e não esquece de utilizar o cupom BLACK. E meus amigos, sobre o pacote de gastos, a minha opinião é a seguinte. Como eu já deixei claro no último vídeo, onde eu expliquei exatamente ali o que você tem que entender por trás desse corte de gastos, vou deixar o card aqui para você ver, um vídeo bem completo explicando a nossa situação fiscal. Esse corte é um passo importante, tem pontos positivos, mas não vai resolver os problemas estruturais que o nosso país vai ter que encarar cedo ou tarde. A gente vai precisar de reformas que envolvam revisão de despesa obrigatória, melhoria na gestão pública, para a gente ter um ambiente mais favorável ao investimento privado, que não é o que está acontecendo. Tanto que os ministros do próprio governo já vinham sinalizando isso. Você vê aqui, ó, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, ela falou, a gente vai ter o corte de gastos, mas é um dos pacotes que virão. É o primeiro de outros pacotes que virão. Foi o que ela disse, que ainda serão elaborados. Ela reconhece que só isso daqui não resolve. O mercado, que estava até parecendo mais otimista sobre o anúncio nos últimos dias, a Bolsa vinha subindo ontem, quando soube desse negócio da isenção começou a cair, pegou mal. Na verdade, foi o momento, muito provavelmente a chance de transformar isso num gatilho positivo para o final do ano, já era. Tá? Então esse pacote não resolve o problema. Ano que vem o governo vai ter que cortar mais coisa, não tem essa, vai ter que cortar sim, o dólar subindo. 92% do orçamento já está travado, não dá para mexer. Isso limita a capacidade do governo de fazer investimentos para tentar estimular a economia, como vem tentando. Historicamente, o governo brasileiro prefere fazer ajustes que se baseiem em aumentos de arrecadação, como foi tentado esse ano. Não dá, aí faz uns cortes específicos, como está fazendo também, que não geram resultados sustentáveis de longo prazo, né, que foi o que foi proposto ontem. E aí aquela coisa, não demora muito, o governo vai ter que pensar em outra forma de conseguir sair desse sufoco fiscal ano que vem, no outro, e seguir cortando um monte de coisinhas ali ano a ano. Então, para quem investe, no momento a renda fixa continua atrativa, com títulos públicos ali oferecendo retornos altos, com essa alta da Selic, indexados à inflação também, com retornos bem altos, inclusive globalmente, retornos bem competitivos. A Bolsa de Valores continua também com ativos bem baratos para quem gosta de investir. Você tem, por exemplo, HGLG 11, um dos melhores fundos imobiliários negociados abaixo do valor patrimonial nos últimos 10 anos, com um bom retorno. Se você compara o retorno do HGLG 11 nos últimos 10 anos com o CDI, você vê que é um fundo, né, bem gerido, que bateu o CDI, está sendo negociado com desconto nesse momento, é um dos fundos que realmente eu digo para você que vale a pena ter em carteira pelo preço certo. HGRU 11 também sendo negociado a 0,93 vezes valor patrimonial, um bom fundo imobiliário, fazendo boas aquisições. Dividendo saiu de 85 centavos no mês de agosto para 90 centavos em outubro. Nos últimos anos também bate o CDI, apesar de que é um fundo mais novo, que começou aqui em 2018, recentemente sofrendo muito. É nesses momentos que você toma boas decisões ao comprar esse tipo de ativo. Mas a gente vê, com a Selic nesse patamar, tem risco. Vamos, uma empresa que está sendo negociada com P sobre L de 9,7 vezes, mas se você for considerar o crescimento de lucro que ela pode entregar para o ano que vem, esse P sobre L para 2025 está aqui abaixo de 6 vezes, pelo menos um PVP interessante, que é uma empresa rentável, tem um ROI interessante, é uma empresa de crescimento, o crescimento de lucros nos últimos anos acima de 37%, receitas crescendo também, recentemente passando por uma reestruturação. Engie, uma empresa do setor elétrico, para você que gosta de empresas de dividendos, não tão arriscadas, empresas mais seguras, com receitas mais sustentáveis e mais previsíveis, lucros também. Aqui, ó, muita gente falava, a Engie é uma empresa que eu gosto pra caramba, quando estava lá 43, 44, 45 reais, abaixo de 40 eu compro. Eu quero ver agora, né, abaixo de 40, 38 reais praticamente aqui as ações da Engie, porque o negócio é o seguinte, empresa boa,
Notícia boa e barata você não vai ter. Isso aqui é um trilema, não dá para você ter essas três coisas. Ou você vai ter empresa boa, barata com um cenário ruim, notícia ruim, como a gente está vendo aqui, ou você vai ter cenário positivo, empresa boa, mas ela vai estar esticada. Se o governo tivesse proposto ali um corte de 100 bilhões, 50 esse ano, 50 no outro, sem negócio de mudança ali no imposto de renda para quem ganha até 5 mil, você pode ter certeza que a Bolsa de Valores, ao invés de estar caindo hoje, ela teria ali passado dos 132, 133 mil pontos fácil. Você ia ter rally de Natal adoidado para você surfar, mas não é isso que está acontecendo. Por isso, as oportunidades ainda permanecem. BRBI 11, BR Partners, um banco aqui, olha o dividendo que esse banco está pagando, é um banco até de crescimento, né? Anunciou um novo dividendo de mais de 5%, a gente vinha falando de BRBI 11 para os membros da comunidade UMR, um rico a mais no mundo, acabamos de soltar uma análise completa, um vídeo com análise completa sobre o banco para os membros da URM, né, do Plano Investidor Inteligente. Estou deixando até o link na descrição para você conhecer. Últimos dias também de preço promocional na comunidade, porque o preço está ridículo este mês, mas vai subir. Então é isso, meus amigos. Mesmo em meio às incertezas fiscais, todas as incertezas que a gente tem, ações, fundos imobiliários, renda fixa continuam desempenhando um papel na carteira de qualquer investidor. Você tem a obrigação também de diversificar, de dolarizar o seu patrimônio. É uma estratégia indispensável, tem que diversificar em dólar também, nem que seja por meio de ETFs, até o próprio IVVB11 ou diretamente, pelo menos 25%, 30% da carteira em ativos dolarizados. É uma forma sensata de você se proteger de riscos específicos do Brasil e surfar potenciais ralis de alta quando a galera perceber, não, a bolsa ficou barata demais para ignorar, a gente tem esse gatilho aqui, você está bem posicionado. Tá? Você faz isso com ações internacionais, REITs, Bolsa Brasileira, dividendos. Em resumo, a Bolsa Brasileira, nos preços atuais, é uma boa aposta sim, na minha opinião. A nossa renda fixa também está oferecendo um retorno bem bacana, bem competitivo. Como eu falei, inclusive globalmente, porque é IPCA mais 7% quase, mas a alocação é o único almoço grátis. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!